13 passos para vender que realmente funcionam. A gente vai entrar no psicológico da pessoa, do nosso cliente, para fazer que o não dele vire um sim, para a gente conseguir fechar nossas vendas. Tá bom? Essa aula ela é muito baseada num vídeo, tá? Vou até deixar o link do vídeo aqui para vocês, tá bom? Que é o desse cara aqui, tá bom? Que eu aprendi muito com esse vídeo, apliquei em muitos negócios e efetivamente ele funciona muito, tá bom? Então a gente vai abordar aqui as técnicas fundamentais para você melhorar as habilidades de venda, focando na compreensão da psicologia por trás de todo esse processo de vendas, tá bom? Então eu vou trazer os principais pontos e resumidos dos ensinamentos, né, que esse professor ele traz, que realmente ele é muito bom. Então vamos lá. Primeiro ponto, diminua o entusiasmo. Você vai pensar, pô, como assim diminuir o entusiasmo? Na venda eu não preciso ter uma energia muito forte, falar firme realmente, mas isso depende, tá bom? Depende desse entusiasmo. Então ser excessivamente entusiasmado pode repelir os clientes. Então você precisa ser genuíno e realista. Não seja quem você não é, porque as pessoas percebem isso. Então traga de uma maneira, claro, com uma energia na voz, certo? Mas nada de maneira excessiva, porque as pessoas percebem que você está forçando a barra, tá bom? Então diminua um pouco o entusiasmo. Se o seu cliente ele fala um pouco mais devagar, pegue o ritmo dele. Se ele fala um pouco mais rápido, pode falar um pouquinho mais rápido, mas sempre mantenha a sua identidade na hora da venda, tá bom? Segundo ponto, eles não querem o discurso de vendas. Eles não querem. Eles preferem ser envolvidos em conversas que entendam as suas necessidades. Ao invés de ouvir um discurso de vendas pré-fabricado, você tem um script de vendas. As pessoas acham que script de vendas é tudo isso. Não. Você precisa realmente ser personalizado na dor do seu cliente. Então, uma venda é 80% ouvir o seu cliente e 20% você trazer uma solução. Então, faça perguntas. Perguntas de situação, né? Quais são os seus desafios hoje? Por que você está buscando uma empresa X? Certo? E o que te levou a tomar essa decisão? Faça perguntas abertas e deixe a pessoa realmente falar. Porque quando você for falar os seus 20%, você vai conseguir ser muito mais assertivo e falar realmente do que a pessoa precisa. E não começar com um discurso muito generalista que a pessoa vai ver e falar, putz, isso aqui não é pra mim. É até pra outra pessoa, mas pra mim não é. Não resolve o que eu preciso. Entende? Terceiro ponto que pressão é um erro. Pressão é um erro, galera. Eu sei que muitas pessoas falam, pô, precisa ter gatilho de escassez, gatilho de urgência, mas na verdade não. Tá? Você precisa evitar de pressionar ele, né? Pode causar resistência ou prejudicar a venda. Aqui, uma venda, eu sempre uso uma analogia, é como se fosse um relacionamento. Você não pode pressionar muito e nem soltar muito. Precisa existir um equilíbrio. Ouvir a pessoa, fazer perguntas realmente que mostrem que você está interessado realmente em saber mais sobre ela, tá bom? Mas não coloque pressão desnecessária. Claro que tem estratégias de vendas que a gente coloca um pouco de pressão, mas esse tipo de pressão é a pressão desnecessária, tá bom? É sobre eles, não é sobre você. Isso aqui é muito importante. Por quê? Tem apresentações que as pessoas chegam falando assim, pô, mas eu tenho 10 anos de mercado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz Y. E o cliente que está ouvindo lá, ele não quer saber sobre a empresa deles. Claro que quer, mas parece um pouco egocêntrico, né? A pessoa só falando dela mesma, só falando da empresa, falando quão boa a empresa. Mas o principal, que é ouvir a dor do cliente e resolver a dor do cliente, você não está fazendo. Então foque nas necessidades, nas preocupações do cliente. E não na sua oferta ou no seu produto. Porque se sua oferta ou seu produto, ele resolver as necessidades ou as preocupações do seu cliente, pode ter certeza que ele vai comprar de você se você souber passar da maneira que eu estou te falando aqui e assiste esse vídeo até o final. Tá? Porque até o final eu vou trazer uma última estratégia matadora para você fazer essa pessoa comprar de você. Tá bom? 5. Coloque-se no lugar deles. Tá? Isso aqui é muito importante. Você precisa entender a experiência de venda. E aqui entra muito com a parte de pressão. Por quê? Se você está vendendo um produto que você sabe que a pessoa não consegue tomar uma decisão ali no momento, que precisa falar com uma esposa, precisa falar com um sócio, e ficar colocando pressão, não faz sentido. Você precisa sempre se colocar no lugar do cliente e saber se o que você está colocando realmente faz sentido ou não. Por isso que é muito importante isso. Tá bom? Crie valor através das suas perguntas. Foi o que eu trouxe ali para vocês. Entendeu? Use perguntas para explorar e entender profundamente as necessidades do cliente. Às vezes, fazendo pergunta para os meus clientes, tem coisas que eu pergunto que eles falam, caramba, hein? Na resposta dele, eu não tinha nem pensado nisso. Eu não sabia que era por isso que eu estava buscando. Realmente é isso que eu preciso. Se você fizer as perguntas certas, a própria pessoa vai chegar na decisão de, olha, eu preciso realmente contratar o seu serviço. E na hora de você chegar e explicar sobre o seu produto, no 20% do tempo que eu falei ali para vocês, vai ser muito mais fácil de fazer a venda. Tá bom? Aqui, ó, não
não é ruim. Se a pessoa falar não, fica tranquilo, não é ruim. Aceita rejeições como parte do processo. Vai te ajudar a focar em cliente mais qualificado. Cada não para o vendedor é uma motivação a mais para você seguir para o próximo e conseguir o seu próximo sim. Tá bom? Então, foca nisso no que eu estou trazendo para vocês, tá bom? E se você sentir, diga. Né? Se você vê que algo parece errado ou fora do lugar durante a conversa, traga isso de uma forma respeitosa. Porque, às vezes, a pessoa, como ela está dentro do negócio, ou da realidade dela, às vezes ela não consegue ver o que está na frente dela. Mas quando você está de fora, identifica algum problema e traz isso de uma forma respeitosa, claro, a pessoa é muito grata para você, você está agregando valor para ela. Entendeu? Então, isso aqui é muito importante, sério. Aprofunde-se nos desafios deles. Aqui é um ponto, você vai ver, porque assim, como um médico, né, você pode explorar profundamente os desafios do cliente para entender as suas necessidades. Então, não sei se você está percebendo, mas até aqui o que eu estou trazendo é: entenda o cliente, seja respeitoso, coloque a prioridade da conversa para o cliente, faça perguntas. Então, a arte da venda ela é isso. E você vai ver o ponto 13, como vai alinhar tudo isso e vai trazer aquela pitada a mais para você ver e aplicar isso já hoje mesmo. Tá bom? Ligue os desafios ao valor. Né? Conecte os desafios do cliente a um valor tangível, como aumento de receita, economia de custos. E não só falando aumento de receita, mas precisa trazer o quanto. Então assim, quando a pessoa falar, beleza, eu tô com dificuldade disso, quando você for aproveitar, você fala assim. Quando você for falar o seu pitch, fala assim, beleza. Mas você não está satisfeito com o seu faturamento hoje, certo? E qual faturamento você estaria satisfeito? Uma pessoa fatura 40 e ela estaria satisfeita com 80. Certo, ok. Você estaria satisfeito com 80 mil. Né? Se eu te falar que eu tenho uma solução que vai conseguir te trazer nesses 80 mil, você estaria interessado? O que a pessoa falaria? Sim. Posso falar um pouco mais sobre como é que funciona? Pode, claro. E aí você fala mais sobre o seu produto. Entende? Então é tudo da maneira que você vai falar, da venda que você vai fazer. Tá bom? E aqui, faça um diálogo bidirecional. O que é um diálogo bidirecional? É uma conversa mais interativa, isso mantém o cliente engajado, né, contribui para uma compreensão mútua. É basicamente vocês dois falarem, mas se você sempre deixar o cliente falar mais, porque você precisa entender a realidade dele. Tá bom? O orçamento vem depois. Tá bom? Então, às vezes, a pessoa fala assim, quando o consumidor chega, fala assim, a primeira pergunta às vezes dele é, qual que é o preço? Você não vai falar o preço. Você vai entender a necessidade dele. Entendeu? Então, beleza. Não, peraí, antes de falar o preço, eu preciso entender a sua necessidade, senão eu não consigo te passar um orçamento, correto? Então, vamos lá. Explica isso, explica aquilo, isso, por que você está buscando isso? Entendeu? E o outro ponto, laços de feedback. Use perguntas curtas durante a conversa para reengajar o cliente e confirmar o entendimento. Foi o exemplo que eu dei, faça perguntas abertas. Tá bom? Então, esses pontos que eu trouxe para vocês, os 13 pontos, eles estão com muita importância de você gerar uma conexão genuína com esse cliente, entendendo a necessidade dele e adaptando o seu produto a isso. Entende? Trazendo um orçamento realmente personalizado. Tá bom? E eu tenho certeza que se você aplicando esses 13 passos, tenho certeza que você vai conseguir realmente seguir esses passos e realmente vender muito mais do que você já vende hoje. Tá bom? E se você gostou, se inscreve aqui no canal e fique ligado aí para os próximos vídeos que toda segunda-feira eu posto.